Tudo nesta vida, sem exceção, pode ser feito melhor. A cada dia, a cada momento, a cada situação, acontece algo novo, com coisas novas e pessoas novas. Isso nos faz aprender mais e mais. Momentos difíceis e momentos alegres. Momentos de saúde e momentos de dor. Momentos de descontração, agradáveis, momentos inoportunos. De tudo nós temos que aprender um pouco e saber em que erramos e aonde estamos acertando para aperfeiçoar o que acertamos. E nunca é desonroso, humilhante ou vergonhoso reconhecer os seus erros, dar um passo atrás. Muito mais desonroso, vergonhoso ou humilhante que fosse, seria perpetuar um erro, dar continuidade a um erro. Tudo nessa vida pode ser feito melhor. Existem coisas que são honestas, são justas e boas. E elas, ainda assim, sendo honestas, justas e boas, elas podem ser aperfeiçoadas. Ninguém deu um melhor exemplo do que o Senhor Jesus. O apóstolo João, ele escreveu, relatou uma fala do Senhor Jesus Cristo que foi instantes antes da sua partida, logo após a Santa Ceia. Ele disse assim no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Após ele dizer que o Espírito Santo nos convencerá, ele disse assim: ainda tenho muito que vos dizer. É importante notar que por mais que Jesus ensinou, já é tudo suficiente para a nossa salvação, e não há nada mais a doutrina cristã a ser acrescentada, mas ele disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Não era que ele não poderia falar, não é que ele não poderia ensinar, é porque não haveria capacidade de suportar aquilo que seria dito. Não é? Se você for dizer para uma pessoa que ela entra numa academia, o quanto ela vai apanhar, a possibilidade de quebrar alguns ossos, não é? Perder uns dentes, às vezes até morrer, em razão desta escolha, ele não ia um dia treinar, não é? Se for dito também a uma pessoa que trabalha em regiões de risco, a intensidade dos males que podem acontecer, ela não voa de avião, não entra dentro de um carro, não é? Não anda numa moto, numa bicicleta, não anda num barco, ela não sai nem de casa, porque o medo tende a possuí-la. Então, o Senhor Jesus não é diferente, ele vai dosando à medida da capacidade de cada um de suportar. Mas por que eu não soube disso antes? Por certo, antes não suportaria. Mas por quê? Porque os porquês, nem todos nós temos capacidade de compreender. Mas uma coisa nós sabemos, em partes. Ainda tenho muito que vos dizer. Será que se o Senhor Jesus dissesse-nos tudo, no primeiro dia que Ele nos chamou, Ele já dissesse tudo aquilo que nós passaríamos, será que a gente o seguiria? Se no primeiro dia Ele dissesse: você vai ser morto, você vai ser rejeitado, vocês vão ser motivos de humilhação, de chacota, alguns lançados à arena, às feras, aos leões, será que as pessoas o aceitariam? Os primeiros cristãos? Será? Não, então ele começou pregando o arrependimento. Começou dizendo quem é Deus. Começou revelando o seu coração e a sua natureza. Começou perdoando aquelas pessoas. E à medida que eles iam crescendo na fé, de glória em glória, à medida que eles foram amadurecendo, o Senhor Jesus foi lhes dando mais e mais. Então ele disse: ainda tenho muito que vos dizer. Mas pai, mãe, por que tem que ser assim, né? Uma criança não diz? Você vai explicar para um menino uma coisa de adulto?
Ele não vai entender. Então, a vida espiritual não é diferente. Aí ele diz assim, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas vos dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele ensina, ele anuncia. E tem uma parte interessante que o Senhor Jesus falou assim, vocês farão obras maiores. Presta atenção, obras maiores. Não é melhores, ninguém é melhor do que Jesus. Ele está falando da extensão. Né? Mas a gente faz obras maiores, se é que fazemos, né? Com ele ou sem ele? Com ele. Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Então, todos nós na caminhada da vida, a gente tem um histórico de situações que foram obras inacabadas, embargadas, paradas, obsoletas, deixadas de lado. Por um ato de impaciência, por não parar para analisar se tinha como fazer aquilo mesmo, foi só um sonho, um desvario, não é? Por uma infantilidade, por não passar o que se achava ser vergonha, e depois se viu, puxa, se eu tivesse feito aquilo, hoje seria útil para mim. A vida passa, as oportunidades passam, e a gente fica chupando o dedo, como diz o ditado, não é assim? Sem ter a experiência. Na carreira da fé não é diferente. Veja, se na carreira humana a pessoa já tem hábito de entregar-se, de abandonar e de não se esforçar, quando ela vem para a fé de Cristo, que vem as provações, que são os ventos, os rios, as tempestades, a pessoa tende a se amedrontar, porque ela ainda não está habituada com aflições. É importante para o cristão se habituar com as aflições. Claro, nós gostamos do consolo, da paz, da harmonia, mas a vida não é feita só de momentos bons, a vida também é feita de momentos ruins. Momentos de escândalo, momentos de traição, momentos de enfermidade, momentos de percas, momentos de prejuízo. Tantos momentos ruins acontecem. Então você vai poder perceber na sua vida mesmo quantas vezes você não se deixou abater, envergonhar e deixou de aprender algo tão fácil, tão simples por causa de uma timidez, de uma vergonha. E assim o tempo passa e a pessoa vai perdendo oportunidades. Você, por exemplo, Pastor Jesus, amor. Teve algo na sua vida que você começou e não terminou? Sim, teve, né? O que me vem à memória aqui, uma das coisas que eu comecei meu amigo, senta aqui, terminei, foi instrumento, né? Violão, comecei e não terminei. Mas porque você sentiu que você não tinha dom? Ou você presumiu sem ao menos tentar? Na verdade, me limitei àquilo ali, né? E quando você encontrou uma dificuldade, você parei. Empacou. Isso mesmo. Feito um burro, um jumento. Aí parei o aprendizado por causa disso. E você viu outras pessoas que na mesma época aprenderam? Vi, que desenvolveram. Claro que uns têm mais talento, né? E desenvolvem o talento. Outros não têm, mas pelo menos passa a ter uma certa habilidade, não é isso? Aí você estacionou. Como o senhor falou, eu perdi a oportunidade de aprender. Hoje não tem nem tempo, né? Não, hoje não. Hoje sem condições. Só fica na memória que um dia eu comecei e não terminei, né? E você, meu amigo, tem coisas... Dá um abraço para seus irmãos ali. Fazem tempo que eles não te veem. Pastor Jesus, irmãos. Teve algo que você começou assim na vida e não terminou? Teve sim. Eu comecei a fazer um curso de inglês uma certa época. Inglês? Inglês. Por que você queria falar inglês? É porque... Achava útil? Na época eu achava muito útil. Eu tinha vontade de ter um emprego melhor, né? Sim. Que eu trabalhava numa empresa financeira, né? E aí eu ganhei na verdade eu ganhei a bolsa, né? Sim. Eu ganhei a bolsa de estudo. Ganhou ainda? Foi de graça? Foi de graça. E eu desisti. Rapaz, por causa do quê? Não tinha dinheiro para condução? Não, na verdade eu desisti meio que por preguiça também, né? Ah, olha aqui, peraí. Então, a mãe de todas as misérias, qual é? Preguiça. Eita, lazarenta. Porque eu tinha que acordar 4 horas da manhã, eu pegar o primeiro trem. Aí eu ia fazer o curso. Quantas vezes você passou a noite na rua com os amigos? Perdi as contas. Quantas vezes você saiu? Final de semana, vários. Pra praia, pra bagunça, pra maloca e virou? Vários. Aí não tinha preguiça? Não tinha. Pra bagunça não tinha preguiça, não. Então você tinha indisposição de ajudar a si mesmo.
É isso mesmo. Você tinha indisposição de fazer o bem Pra mim mesmo. para você mesmo. Que coisa terrível. Sim. Rapaz, não tinha pensado nisso. A preguiça impede o aperfeiçoamento. Impediu muito, meu. E o caráter da pessoa vai ficando empacado Vai- também? Como que é? Sim, sim. É porque, na verdade, o que eu vi? Eu me vi na época ali eu ganhei uma bolsa. Então, ali tinha executivo, tinha diretores, tinha duas moças, que era uma diretora comercial e uma diretora financeira de empresas distintas, né? E eu era um office boy. Olha ali, por favor. E eu senti vergonha. Vergonha? Eu senti vergonha. Eu fiquei inibido, né? É. Além da preguiça. E o que acontece? Eu acabei desistindo. Eu fui algumas vezes fazer o curso, mas eu desisti. Acho que eu fui umas 4, 5 vezes e desisti. E era uma bolsa. E o curso era caríssimo na época disso. Era muito caro. Então você Mas eu acabei poderia se desistindo. tornar um diretor, um secretário, como aquelas pessoas eram. É como se eu... Porque você estava no ambiente, não é? Justamente. Quem está no ambiente de músico tende a tornar-se músico. Quem está no ambiente de mecânico, aprendendo, tende a se tornar mecânico. Sim. Você também estava num ambiente que te facilitaria. Sim. Seria um salto na sua vida. Seria um grande salto. Foi uma bolsa de estudo, uma bolsa de estudo que eu ganhei ali, e era numa empresa boa que eu Então trabalhava na época, juntou a preguiça com a vergonha. com a vergonha. Esses eram os argumentos que você tinha Sim. que te impediam. A oportunidade passou e eu perdi. Rapaz, teve mais alguma outra situação que você lembra de ter jogado fora? Teve uma também que eu ganhei uma bolsa lá em Francisco Morato para participar da fanfarra, para aprender a trocar trompete. E quando aí eu fui a algumas aulas. Quando eu me deparei com uma turma que estava mais avançada, que tinha que fazer ensaio na rua, aí a vergonha entrou de novo. Aí eu desisti. Mas me diz uma isso coisa, é pra mim, não. beber, pra sair na maloca, na zoeira, na bagunça, não tinha vergonha? Não, pra isso aí eu não tinha Mas vergonha. para o que era justo, tinha vergonha. Aquilo que ia me ajudar, eu tive vergonha. Às vezes as pessoas elas têm vergonha daquilo que é justo, daquilo que é honesto, como está lá em Filipenses 4:8, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é digno de boa fama. Porque são exaltados não as virtudes, mas são exaltados aquilo que é prazeroso na carne. Mas quando se exalta as virtudes e mostra-se os valores que têm as virtudes, o estudo, a dedicação, o empenho, isso tende a trazer prestígio, não o orgulho, mas a pessoa dá valor e ter prazer nas coisas boas e honestas, não é? Eu aconselho você, quando vê um jovem com uma colher de pedreiro na mão, com um cabo elétrico na mão, trabalhando, aprendendo, com um profissional, com uma lixadeira na mão, com um spray, né, pintando um carro, em alguma atividade com uma vassoura, na cozinha, não brinque, não desdenhe. E se alguém fizer, censure de maneira não mal educada. Não faz isso não, isso inibe o crescimento dele. Eu já passei por coisas como a sua. Porque zombavam, escarneciam, desdenhavam. Quando eu fui fazer Senai, na época saiu o Clodovil na TV Manchete. E bem na mesma semana, eu passei como costureiro. Eu falei, eu vou fazer o Senai, vou fazer costura, né? Produzir roupa. Quem é que não usa roupa, na verdade? Até índio está usando roupa. Eu vou produzir terno, vou aprender. Minha mãe era costureira, vivia rodeado de costureiras. Falei, vou fazer costura. Mas o Clodovil saiu naquela semana, o Jacleclé. Então o pessoal falava, ih, Clodovil! Aí eu falei, não, que Clodovil quer? Não quis esse curso, não. Vejo que um ato, uma brincadeira, um desdém, uma zombaria, tira a pessoa de algo bom, gente. Isso aí não dá futuro, não. Isso leva jeito, hein? Tem que quebrar a mão. Eles falavam quebrar a munheca. Veja o que é o chamado bullying. Hoje o nome é bullying, né? Prejudica a fragilidade da natureza de um caráter de um jovem que está sendo formado. Ele não está pronto. O organismo dele não está pronto, não é? Não está maduro, não é verdade? Assim também a natureza do caráter dele não está formada. Ou está formada ali? Não tá formado. Isso atrapalha muito. Então a gente vai ler um texto aqui agora. Você vai ler um texto em Hebreus capítulo 12. Vamos ler Hebreus 13, no versículo 21. Você vai ver o que o autor da carta aos Hebreus aqui, Paulo,
A gente crê. O que ele ensina? O que é aperfeiçoamento? Vamos lá. O que é aperfeiçoamento? Uma palavra, Ari. Me dá isso aqui, por favor. Vem aqui, por gentileza, o assistente aqui. Vai. Você vai definir em uma palavra, se você puder dizer. O que é aperfeiçoamento? Vamos lá? Se você pudesse definir aperfeiçoamento, uma palavra. Um ajuste. Um ajuste, gostei. Aperfeiçoamento é o quê? É aqui, Jadson, por gentileza. Sai da frente da câmera, meu jovem. O que é um aperfeiçoamento? Fazer E uma palavra. melhor cada vez mais. Melhorar cada vez. Então haverá muitas vezes, né? Isso. Dedé, José, o que é um aperfeiçoamento? Aperfeiçoar algo. Fazer melhor, né? Fazer melhor, isso. Fazer melhor. Vamos lá. Everton Real. Esse não é dinheiro, mas ele é real. Aperfeiçoamento é tornar algo mais agradável. Tornar algo mais... Quem é o próximo? O Daniel? Vamos lá, Daniel. Manda um abraço para seus irmãos aí. Fazem tempo que não te veem. Paz de Jesus, amados. Aperfeiçoar Deus, eu vejo que é um aprimoramento, né? Aprimoramento. Ótimo. Aperfeiçoamento Sim. é obedecer, né? Obedecer. Ótimo. Aperfeiçoamento. Evolução. É uma evolução. Isso está maravilhoso. Aperfeiçoamento é você andar em novidade de vida, né? Andar em novidade. Sim, novidade de vida. Tá, mas aperfeiçoamento em si é o quê? Andar em novidade de vida. Próximo. Uma correção, corrigir, É corrigir? aperfeiçoar. É corrigir. Parte do aperfeiçoamento pode ser correção, sim. Parte não. Tá bom e vai ficar? Melhor. Aperfeiçoamento é dar seguimento. É dar seguimento. O bom, ele só se torna inimigo do melhor, gente, em um cenário. Quando a pessoa, ela empaca e não quer evoluir. O bom não é inimigo do melhor. Se você pode fazer bom dentro da sua limitação, que seja bom no que você está fazendo, não é? Não é verdade? Mas se você tem capacidade e a ignora, aí sim, você mesmo termina limitando. Ô, meu amigo, o que é um aperfeiçoamento? Se especializar. Nossa, especializar. Vamos lá. Vamos falar aqui com um rapaz que ele é da área do direito e tem a especialização, não é verdade? Sim. Um advogado, um médico, um engenheiro. Para ele ser melhor, ele precisa Se especializar. se especializar. Você já fez especializações? Cursos de extensão? Já. Quantos? Além da sua graduação? 3. 3. Então, é jovem, mas se aperfeiçoou. E muita gente ficou para trás porque não quis, não é isso? Normalmente não dão continuidade. A turma sua começou com quantos? 100. 100. Terminou com quantos? Com 10, né? Dos 10, quantos se inscreveram? Ah, não, perdão. Dos 10 que passaram, né? Sim. Quantos deram continuidade e estão exercendo? Isso, aí que passaram da minha turma foram 10 pessoas. Certo. Isso, que passaram, conseguiram atuar. Tá. 10 E pessoas. estão atuantes até hoje os 10? Aí eu não tenho conhecimento. Tá, então de 100, nós caímos para? Para 10. Para 10. Tá, o que é, em uma palavra, aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento é capacitação. 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 O que é aperfeiçoamento, meu jovem? Dedicação. Vamos lá? É também dedicação. Ajustar, retificar. Ajustar, retificar. Rapaz, os homens, se você olhar no dicionário, eu sou suspeito de dizer que tem todas essas características aqui, todos esses significados tão bons que vocês estão falando. Aperfeiçoamento. Exercitar. Exercitar. Ele está dizendo isso, gente, porque ele está fazendo exercício agora, constantemente, 5 vezes por semana, então ele está se aperfeiçoando. Vamos lá. Aperfeiçoamento, progresso. Que palavra maravilhosa, hein? Todo aperfeiçoamento, ele tende a trazer? Progresso. Então, aperfeiçoamento é um ajuste, melhorar cada vez mais, é fazer melhor. É tornar algo mais agradável, é aprimoramento, é obedecer, evoluir, é andar em novidade de vida, é corrigir, dar seguimento, é especializar-se, capacitar-se, dedicar-se,
É ajustar, retificar, exercitar. Por fim, todo aperfeiçoamento, ele visa um progresso. Não é? Não é uma involução, é uma evolução. Como disseram que é um crescimento. Em Hebreus capítulo 13, verso 21, está escrito assim, vamos lá? Vos aperfeiçoe em toda boa Lê o obra. verso antes. Onde você está no 21? 21. 21. Vamos ler a partir daqui o verso 20. Votos e saudações finais. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Então, Cristo. pelo sangue do concerto eterno, foi que Jesus Cristo foi trazido dentre os mortos. E como? Mas como o sangue do concerto eterno? Porque o Espírito Santo, está escrito, levou ante a presença de Deus. Lá no Velho Testamento, o sumo sacerdote levava lá na Arca da Aliança, aquelas coisas que não tem necessidade de falar. O Espírito Santo, como está aqui mesmo em Hebreus 8 e 9, pegou o sangue do concerto eterno. Preste muita atenção. E o Espírito Santo, foi ele quem levou o sangue do concerto eterno até a presença de Deus. Então Jesus Cristo, ele tinha morrido. Ele morreu, está escrito aqui, ó. Em Hebreus capítulo 9, para entender por que fala segundo o sangue do concerto eterno. Olha, vamos ler a partir do verso 11, depois você volta lá em Hebreus 13, tá bom? Leia. Hebreus, leia olhando ali, por favor. Hebreus 9, versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Quais são os bens que ele nos tem reservado? Os bens futuros. bens futuros. Então eles estão nos aguardando. Novos céus, nova terra, um corpo imortal, onde não haverá fome e dor, a nova Jerusalém, o perdão dos pecados pleno, o nome ali no livro da vida. Olha que coisa. Vem Deus, você quer bem mais precioso do que estar na presença de Deus, irmão. Aleluia. Rodeado de glória, esplendor, Glória a Jesus. avivado. Meu amigo, quando você está orando, você já sente uma gota d'água, você fica, do Espírito, você fica na alegria, não é verdade? Agora imagine morar dentro do manancial da água da vida. Glória a Jesus. Isso é maravilhoso. Então tem bens espirituais reservados para nós no tempo presente, mas muito mais ainda lá na eternidade. Para isso é necessário o aperfeiçoamento de conduta, caráter, sobretudo nesse momento da humildade. Porque Deus vai dar graça a quem? Aos humildes. Aos humildes. Continue lendo para eles, Hebreus. Hebreus 9, 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Então ainda só tinha um sacerdote dos bens terrenos, não é verdade? Correto. Mas agora veio Cristo, Exemplos. que vai falar dos bens Futuros. Então a antiga aliança é tudo figuras e alegorias. É verdade, aquilo aconteceu? É. Mas nós saímos da figura e fomos para a realidade. Glória a Deus. Você olha aqui, olha a sombra da mão aqui, tá vendo? Ela é a realidade? Não. Ela é só uma sombra. Mas ela nunca será a realidade. A realidade é Cristo. Continue. Por um maior e mais perfeito tabernáculo. Além de ser maior, é mais? Perfeito. O que é perfeito é porque foi aperfeiçoado. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Maior? Olha o tamanho do corpo de Cristo. Olha o tamanho do tabernáculo do Templo de Salomão. Se você olhar humanamente, qual que é maior? O Templo de Salomão. Mas está falando, além de ser maior, é o mais? Perfeito. Perfeito. Lá não tem, Cristo não tem Glória a Jesus. imperfeição. Não desta? Não desta criação. Aquele tabernáculo era desta criação. Então Jesus veio lá de fora, saiu do Pai e vinha ao mundo. Ele não foi desta criação humana. Ele se fez carne, se fez homem. Mas ele não era desta criação. Versículo 12. Nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam,
Quanto à purificação da carne, Era o que se cria. Não é que se cria? Você não queria que você rezasse 10 Pai Nosso e você estava purificado? Sim. Você não queria que você batesse 3 vezes na madeira e você isolava? Sim. Você não queria que o galho de arruda, não é? Era o que eles criam. Era o que eles criam. Mas se você ver Jeremias 7:21, desde o dia em que os tirei da terra do Egito, nunca vos ordenei holocausto e sacrifício, mas que me obedeçam. Mas era o que eles criam. Continue. versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno... Opa, o sangue de Cristo estava lá. O sangue de Cristo estava lá. Aí o Espírito Eterno, que é o Espírito Santo, foi lá. E fez o que com o sangue de Cristo? se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. O sangue de Cristo, através do Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo? Imaculado a Deus. Então foi lá, esse é o preço Aleluia. pago do pecado de todos, desde Adão até o dia de hoje. Glória a Jesus. Todos os pecados, o Espírito Santo está. Aqui está o preço que precisava ser pago. Uma vida pura. Ele morreu por todos. Ele pagou. Então quando a gente canta, eu sei que foi pago um alto preço. O alto preço é isso. Ninguém poderia pagar. Touros, bodes, homens, por mais justos e bons e santos que fossem, ninguém. Somente o sangue de Cristo. Porque o Espírito Eterno não ia pegar um sangue de pecador, mas pegou de um homem santo que foi Jesus. Se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Ah, então isso chama-se aperfeiçoamento. A purificação é um aperfeiçoamento. À medida que você vai tendo consciência das suas obras mortas, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Há pessoas que não têm consciência, elas estão embriagadas pelo pecado. Você fala, a pessoa peca e... Você tem que orar, Senhor, dá consciência a essa pessoa, faz ela enxergar Jesus. Não desperte ódio, ira e raiva, não. Desperte amor a orar por alguém, desperte piedade. Então, agora você volta lá em Hebreus, capítulo 13, verso 21. A partir do 20, né? Hebreus capítulo 13, versículo 20. Votos e saudações finais. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus. Olha o sangue do concerto eterno aí, ó. Olha o sangue do concerto eterno aí. Aquele sangue derramado foi ele que tornou a trazer a salvação. Trouxe Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo olhou e falou, esse sangue não é de pecador, eu irei resgatá-lo às ânsias da morte. Esse sangue não é como o sangue de Adão, dos filhos de Adão, esse é do Filho do Altíssimo. Que importância tem o sangue, né? Verdade. Grande pastor das ovelhas. Aleluia. Você quer o pequeno ou o grande? O grande. Eu quero o grande. Pastor do quê? Das ovelhas. Dos bodes? Não é dos bodes, não? Das ovelhas. Acabou? Versículo 20 terminou. 21? Sim. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Peraí, vamos lá. Vos aperfeiçoe em toda? Boa obra. Ele aperfeiçoa uma obra, Ari? Volta aqui, me diz uma coisa. O Espírito Santo aperfeiçoa uma obra maldita, maligna, uma obra desgraçada, miserável, profana, injusta, infiel, maliciosa, perniciosa. O Espírito Santo aperfeiçoa maldades? Não tem como. Ele aperfeiçoa o quê? Aperfeiçoa as boas obras. As boas obras. Então você tem que analisar como é que é a sua obra. Se uma obra de inveja, aperfeiçoa? Não. Uma obra de ciúmes? Não. Uma obra de mentira? Também não. Uma obra de ganância? Uma obra de prazeres? De forma alguma. Uma obra de gula? Também não. Uma obra da carne? Sobras justas, santas. Então Deus pega o ouro, que é algo de valor, e aperfeiçoa o ouro através do ourives. Ele faz uma aliança, não é? Como essa aqui. Ele faz um condutor, não é isso? Ele faz qualquer coisa que o metal ouro e outros metais são úteis. Ele aperfeiçoa a boa obra. Deus não aperfeiçoa obras más. Ah, por isso que não houve aperfeiçoamento. Exatamente, por isso que não cresce. Porque a obra ainda é má. Enquanto a obra for má, o Espírito Santo não vai trabalhar. Verdade. Porque, lê de novo, ele só vai aperfeiçoar as boas obras.
Tem gente que o carro dela só tem marcha ré, já viu já? Você já viu isso, Eri? Tem gente que atende, mas o carro dela só tem marcha ré. Ah, não vai pra frente. E você abastece o tanque dela. Não vai pra Você lava o carro todinho dela. Não e você vai. bota ela pra dirigir a própria vida. Aí só volta pra trás. Porque ela só tem? Ah, é. Só tem a ré. Ela só olha pra trás, amargura, tristezas. Meu pai não me amou, minha mãe não me amou, meu tio não me amou. É ou não é? Ninguém me amou. Faço tudo para chamar sua atenção. Por que você não chama a atenção de Deus? Então a pessoa tem um excesso de dó de si mesma e ela começa a se cortar. Que ninguém me dá atenção, ninguém me dá um like, um visu. Ninguém é meu seguidor. Meu amigo, tá ao contrário, você que tem que ser seguidor de Jesus. Agora inverteu, todo mundo tem que ter os seus seguidores. Então o que está faltando? Está faltando a boa obra. Está faltando a boa obra porque está faltando amor, como dizia o Zé do Gás. Está faltando amor, está faltando amor, está faltando amor. Acho que é a única coisa boa do Zé é essa frase. Está faltando amor, está faltando amor. Está faltando amor. Está faltando amor às boas obras. Então começa pelas obras. Quem roubava? Não roube mais. Não roube mais. Quem mentia? Não minta. E quem enganava? Não engane mais. E as outras coisas que não convém dizer, não faça mais. É o começo, pela boa consciência. Quer mudar? Bota no fim. Essa semana, nós vimos um irmão cujo o pai dele, foi o Ricardo Nascimento, não era cristão, não tinha compromisso com Deus. Mas ele, através dos alcoólicos anônimos, não é? Conseguiu parar de beber. Se esforçou, aquela coisa de... Outro conseguiu parar de fumar. Né? Uma obra humana, não estamos nem falando de salvação e vida eterna. Correto. As pessoas mudam. Mudam. Ela para de fumar, outro para de beber, outro para de sair na noitada, não chega. Não é assim que acontece? Deus, de alguma maneira, ajuda, mas os outros também ajudam a pessoa, mas ela também tem que querer ser ajudada. Correto. Ela tem que desejar o aperfeiçoamento. Mas você aperfeiçoou nada? Não. Você tem que pegar um barro, nem que for todo Sem forma. sem forma. Deus pegou a terra sem forma? Igual a nossa vida. Era sem forma? E vazio. E o Espírito Santo estava pairando. E a terra era sem forma? E vazio. Aí Deus falou, haja luz. E houve? Luz. E olha que ali não é a luz do sol ainda, hein? A luz do sol e da lua vem depois das estrelas, dos astros. O Espírito Santo começa a iluminar a consciência da pessoa. Separa as águas. Aí ela sai de umas águas e vai para outras águas, né? É isso Ela mesmo. começa a abandonar, ela já não se mistura mais. Eu não vou mais andar. E ela vai mudando até que haja vida. Boas obras. Começa pelas boas obras. Uma pessoa, quando ela é chamada ao arrependimento, veja Zaqueu, quando o Alberto pregou esses dias, ele mesmo foi espontâneo. Quem eu tenho roubado, vou parar de roubar. Quem eu lesei, vou parar de lesar. E quem eu peguei algo, eu vou devolver 4 vezes mais. Foi ou não foi? Foi. Ela tem boa consciência a partir do encontro com Deus. Ela pode não ter força para orar, ela não tem força para louvar, ela não tem força para entender a palavra, mas o pouco que ela entende, ela tem força para fazer mudança de obras. Aí ela começa a despertar interesse em ajudar o seu semelhante, o próximo. Um avô, uma avó, um pai, uma mãe. Uma pessoa que se arrepende, ela já começa a ajudar dentro da casa dela. De um simples ato de colocar um lixo para fora. Para quem nunca colocou, a mulher fala, você tá bem? Você está doente? Está com algum problema? Já lava uma louça, já limpa uma casa. Isso não ajuda a dona de casa, não? Demais. Né? Ajuda. Já vai comprar um pão e dali a pouco ela já vai mudando. Cada um vai mudando. Dentro do modo, do local que vive, já ajuda o semelhante. Já ajuda. Ele quer ser útil, ele quer aprender. Ele tem até vergonha de falar que está arrependido, então ele só quer mostrar as boas obras. Está certíssimo, ele está começando. Não cabe a ninguém fazer uma brincadeira, uma piada. Não pode, senão você mata aquele foguinho que está nascendo. Você tem que deixar incendiar a glória de Deus da pessoa, não é? E abastecer, ainda vai jogando, é gasolina boa, viu? Não é aquelas gasolina batizadas, não. Dá estímulo, dá ânimo. A palavra exortação significa dar ânimo. Não é dar pancada de chicotada, não. É dar ânimo, dar estímulo, dar coragem, vigor. Vai lá.
Hebreus capítulo 13, versículo 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus. Então, é o Espírito Santo que vai fazer isso a partir da sua pequeníssima obra. Ele vai aperfeiçoar. E vai tornar-se o que não é. Vai se tornar agradável. Dá licença aqui, por gentileza. Senta outros 2 homens aqui. Veja, 3 pessoas, sentem aí. Tem alguma coisa na sua vida que você começou e você não terminou? Um curso de química? Porque você faz o quê? Você trabalha com química, né? Você trabalhou durante a vida com química, não foi? Eu entrei numa empresa que trabalhava com produtos químicos e farmacêuticos. Então, mediante ao tempo que eu trabalhei ali, foi me oferecido, sim, um curso de técnico de química, né? Você gostou? Gostei. E o conhecimento, ele foi te aperfeiçoando? Foi me aperfeiçoando. O que se tem na sua vida que você começou e não terminou? Uma datilografia, um curso de inglês ou uma música? Então, esse curso de química eu não terminei. Não? Mas não foi por uma causa assim, vamos dizer assim. Que você quis. Aconteceu. Foi por uma necessidade, né? Mas uma necessidade, vamos dizer, boa, né? Foi. Contribuiu. Contribuiu. Mas então tem gente que, como aqui o nosso amigo, vamos lá, vou até citar as causas aqui que as pessoas, elas... O Fagner falou, o caso dele foi o quê mesmo? Preguiça e vergonha. Isso. Preguiça e vergonha são causas que nos impedem de prosperar. No seu caso, foi infortúnio da vida. Não, foi uma preferência, né? Tá, uma escolha. Uma escolha. Uma escolha, tá. Tem alguma outra coisa da vida que você começou, que você lembra agora ou não? Não lembro agora nenhum outro fato assim, mas você convive com pessoas que elas começam bem e... tem bastante pessoas. Nessa vida toda e para? Começa bem, vai bem, chega um certo ponto, para, desiste, desanima. E você vê que a pessoa tem capacidade, potencial e ajuda. A gente vê que tem capacidade, mas ela desiste, ela desanima, ela deixa o fracasso dominar. E aí para de fazer aquilo que estava dando certo. Você conhece alguma dessas histórias de sucesso que começou com sombra e água fresca, sem sacrifício? Não, tem que ter sacrifício, tem que ter empenho, né? Dedicação, responsabilidade. Tem que ter o foco, né? Você vê que o Fagner falou que o sacrifício para ele era acordar cedo, 4 horas da manhã. Então, era o sacrifício que ele tinha, né? Mas ele não conseguia. Me diz uma coisa, manda um abraço para seus amigos aí, ó. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Teve alguma coisa na sua vida que você começou e não terminou? Os estudos, né? Eu comecei... Por preguiça, maldade, o que foi? Ou caiu uma enchente? Não, foi um futuro da vida mesmo, né? Decorrente a caminhada aí, e aí eu parei de estudar. São situações, né? Situações, Situações nessa vida me fazem sentir... E outra coisa, eu não gostava também, não. Não a sinceridade é algo maravilhoso, né? Não gostava de estudar, não. Tá bom, então, vai. E você, teve alguma coisa que você começou na vida e... um curso de motosserra, um curso de piloto de avião... Comecei a aprender a cozinhar com a minha mãe, não quis, que era preguiçoso. O que foi? Teve sim, Pastor Jesus, irmãos. Eu morava no norte de Minas, divisa com a Bahia. Então, eu tinha um sonho de vir para a cidade grande. Melhorar de vida, ganhar dinheiro fácil. Mas seu pai já tinha várias casas, né, meu? Mas não tava bom, você queria... Mas eu queria criar minha própria história. Rapaz, o pai dele tinha várias e várias casas de aluguel, mas não tava bom para ele, não. Aí minha mãe, sabendo disso, minha mãe buscava encaixar ali alguma coisa para me fazer, para me ocupar naquela região perto dela. Então, por um mês, ela arrumou um trabalho para mim dar aula, mas eu ainda não era professor, porque eu só tinha o primeiro ano do 2º grau. Mas lá era permitido. E aí arrumou lá que um professor desistiu e me encaixou lá, e eu dei aula só um mês. Não é isso que eu quero, não. Aí saí, passei aquele ano, fui pro 2º grau. Aí ela arrumou um emprego. O que levou você? Você não se identificou com aquilo? O que foi? Eu não me identifiquei como professor na sala de aula. Então você não se identificou. Tá certo.
Que mais? Vamos lá. Aí você falou que no primeiro Aí mês... arrumou um emprego pra mim também no Correio. Trabalhei no Correio, aí não gostei. Tinha que sair pra entregar carta. Por que você não gostou? Era um trabalho muito puxado e eu não gostei. Tá lá, você tinha que andar muito. Era. E hoje você paga pra andar, eu tô sabendo, né? É. Que agora, olha, veja bem, antes ele ia receber pra andar. Tô certo ou errado? Tinha que Peraí. fazer entrega de bicicleta. Sim, E mas hoje você ia eu andar... pago pra andar de bicicleta. Olha que é, meu amigo, ele ganhava pra andar de bicicleta, ganhava pra andar a pé e não queria. Agora ele paga pra andar de bicicleta na academia. Ah, rapaz, é isso mesmo? É isso mesmo. Preguiça. Vou colocar aqui. Preguiça. Foi preguiça? Foi. Que mais? É isso aí. Então, aí depois acabou que eu não terminei o segundo grau. E o Aí Correio? Eu tinha opção de vir para uma cidade chamada Salinas e terminar o curso de fazer um curso de técnico agrônomo ou ir embora para São Paulo, que foi a oportunidade que eu achei. Eu preferi ir embora para São Paulo e trabalhei de ajudante geral por 11 anos. 11 anos, tá. Você não gostou de ser professor, mas gostou da professora, né? Casou com uma, né? Casei com a professora. Então vem cá, meu amigo, vem mais 2 aqui, por favor. Você tem mais 3 aqui. Então o que acontece? Enquanto chega mais 3, eu vou ler um texto para vocês. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o espinho, sobre as aflições, enquanto eles sentam aqui, as dificuldades da vida. Sabe, irmãos, ninguém melhor do que o autor da criação para conhecer a criatura, tanto as boas como as más. E não nos cabe colocar rótulo nenhuma, mas preste atenção, a visão celestial, o espinho na carne. Paulo fala assim, em verdade que não convém gloriar-me. E a gente se gloria em muita coisa, né? Ele falou dos dons, das virtudes, das viagens, das perseguições, defendeu sua autoridade apostólica no capítulo anterior, falou sobre os falsos apóstolos, e ele estava falando dos sofrimentos que ele teve, qual nenhum outro apóstolo até então relatado havia tido. E ele falou, todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa aflição, toda essa inteligência espiritual, não me convém gloriar. O fato de eu, disse ele, ter um desempenho melhor, uma produção melhor, a árvore frutífera, não convém gloriar-me. O fato de eu ser mais do que todos os apóstolos, não convém gloriar-me, porque ele diz aqui, ninguém trabalhou mais do que eu. Ninguém trabalhou, não convém gloriar. A visão celestial, o espinho da carne. É verdade que não convém gloriar-me. Não convém, irmão. Sabe por quê? Porque quando nós nos gloriamos, indiretamente nós inferiorizamos alguém. Não é? Quando nós nos elevamos, mesmo sem a pretensão, nós tratamos alguém com um pouco de indiferença. E chamamos a atenção para Cristo ou para nós? Para nós. Então não convém que nenhuma atenção seja chamada para nós. Dons, virtudes, habilidades, graças que a vida e sobretudo Deus nos deu e oportunidades, não nos convém envaidecermos, porque toda honra e glória seja dada a Jesus. Aí ele vai dizer de si, mas preste atenção que como ele não convém gloriar-se, ele já começa não dizendo o seu próprio nome. Olha como ele diz ali, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, eu não sei. Veja que aqui ele já está humilde, ele diz que ele não sabe tudo. Prestou atenção? Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, falando de si, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Meu Deus do céu. Não é que ele teve uma visão somente. Ele foi transportado, arrebatado. Como se deu? Ele disse que não sabe, como é que eu vou dizer que eu sei? Seria presunção demais, né? Dizer que eu sei mais do que eu aposto, que eu não sei nada. Eu sei o que ele escreveu. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexplicáveis. Além de ver, estar lá, ele ouviu inefáveis, de que ao homem não é lícito falar,
Não dá para falar. A grandeza do reino de Deus, a glória sublime que tem lá. O apóstolo João, que também foi arrebatado, depois falou, as ruas é de ouro, o mar é de cristal. É tanto valor, tanta glória, não que é o ouro metal. É isso, ele está dizendo, é muita glória. É muita glória. Aqui os homens matam por causa do ouro, né? Lá a gente pisa no ouro. Olha lá. De assim me gloriarei. Mas de mim mesmo, não me gloriarei. Senão nas minhas fraquezas. Gente, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Ele falou, sabe, se eu quiser me gloriar, eu não estou dizendo mentira. Não, eu não serei nécio. Porque eu direi a verdade. Então, por vezes, até dizer a verdade, tem momentos importunos. Tem momentos que não são próprios, mas é verdade. Mas não convém. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, se não querem acreditar em mim, ou no que vem, ou no que ouve, deixa. E para que eu não me exaltasse, deixe isso. Pelas excelências das... Me exaltasse por causa do quê? De um adultério? De uma prostituição? Para que não me exaltasse por causa de um sucesso? Para que não me exaltasse por causa de um desempenho melhor que os outros? Não. Ele está falando de pecado ou de orgulho? Ele está falando de pecado carnal ou de soberba? Soberba. Para que não me exaltasse o ego, a vaidade, o orgulho, a presunção de ser melhor que os outros. Para que não me exaltasse. Sabe, irmão, quando Deus nos dá excelentes revelações, conhecimento, inteligência, a gente tende a se exaltar. Nos sentindo superior aos demais. Ele comentou todo o seu currículo, que não vou agora ler, mas você pode ler depois o 2 Coríntios 11, principalmente a partir do verso 10, quando ele diz no verso 23, são ministros de Cristo, ele está falando dos apóstolos e de outros pregadores, tanto os bons quanto os ruins, tá? São ministros de Cristo, ele fala, muito mais eu. Não pode. Eu ainda mais. Mas quem disse que ele era mais? Ele mesmo. Não foi Jesus que disse, você é o supra-sumo, você é mais que todo mundo. Foi Jesus? Não. Mas ele está sendo humilde em dizer. Um ministro não é melhor que o outro. Mas isso ele está dizendo que foi inchando, foi inflamando, foi engordando, foi fazendo crescer algo dentro dele chamado orgulho. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais. Em perigo, muito mais. Em açoites, muito mais. Tudo ele era? Mas... Aí Jesus falou, menos. Aí ele fala do naufrágio, do apedrejamento 3 vezes, fala do abismo, em viagem, muito mais. Perigo de rio, muito mais. Perigo de salteadores? Perigos da minha nação? Perigos dos gentios? Perigos na cidade? Perigos no deserto? Perigos no mar? Perigos entre os falsos irmãos? Em trabalhos? Em fadiga? Em vigília? Ele fala muitas vezes em fome e sede, jejum? Frio e nudez? Muito mais. Porque ele passou frio, ele ficou nu na cadeia. Com os pés e mãos amarrados num tronco. Além das coisas exteriores, ele vai dizer, me oprime todo dia o trabalho das igrejas. Então, diz assim, olha no verso 7, e para que eu não me exaltasse muito, mas pelas excelências das revelações. Eram as obras, os trabalhos e todo esse histórico que ele deu, e agora, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho na carne. A saber, o que é um espinho na carne? O espinho na carne é uma doença? Não, vamos ler o que está escrito. Um mensageiro de Satanás. Um anjo caído. Satanás enviou o quê? Um tentador.
um mensageiro que trazia mensagens. Porventura, não está escrito em Apocalipse 12 que ele de dia e de noite os acusa? De sua soberba, de seu orgulho, de sua vaidade, muito. Então, uma coisa que o diabo sabe fazer é acusar. Olha, para me esbofetear. Quanto sofrimento não era causado? Quantas bufetadas que o mensageiro lhe trazia? A fim de não me exaltar. Aí você vai dizer assim, mas o Espírito Santo não falava com ele? Falava. Mas ele agora estava sentindo as bofetadas que os outros também sentiam. E eles também estavam sendo... Ele estava percebendo o quanto a gente que é pequeno, se orgulhar, se sente grande. Porque se tem alguma coisa boa, graciosa, benigna, algum talento em nós, não vem de nós. Vem de Deus. A vida, o pão, a paz, as virtudes, as inteligências, a sabedoria e os dons espirituais vêm de Deus. Então, o mensageiro de Satanás o esbofeteava. E por que Deus deixou? Me perguntem agora, por que não foi o Espírito Santo que falou com ele? Porque Deus mostrava, toda vez que você ficar orgulhoso, orgulhosa, vaidoso, vaidosa, é a brecha que Satanás quer. Então, quando você sentir-se melhor que alguém, você está dizendo, vem, Satanás. Entendeu agora? Quando você se sentir o supra-sumo, está dizendo, vem, Satanás. Em vez de falar para trás de mim, Satanás. O orgulho atrai. Porventura não foi isso que o anjo caído lá em cima antes de cair, com seu orgulho e soberba, ele não atraiu? Após a terça parte? Agora, Deus está falando, não faça isso, porque é isso que atrai a legião de mensageiros do diabo. Orgulho. Quando alguém erra, não te glories. Se alguém cai, não te glories. Se alguém merece se arrebentar, não fala bem feito. Fala, Senhor, tenha misericórdia. Imite a Jesus Cristo. Quando? Então Deus está nos ensinando, não façam isso. Ainda que você tenha tido visões do céu, trabalhou mais do que tudo, você é a melhor dona de casa, o melhor pai de família, melhor construtor, melhor trabalhador, mais dedicado, o que mais viaja, o que mais faz tudo. Aprenda a não perder a humildade. Ainda precisa ser aperfeiçoado ainda, mesmo assim. Ah, o Satanás que aperfeiçoa? Não. Ele faz é atrapalhar. Nunca vi dizer que o Satanás ajuda alguém. Já viu? Tem algum versículo na Bíblia ali? Eu tenho dificuldade de lembrar todos. Que você conhece que o diabo ajuda as pessoas e fala a verdade? Não, ele não fala a verdade e nem ajuda. Como é que o diabo... Se o diabo ajudar alguém, ele é bom. Porque quem ajuda é bom, né? É. Não pode aperfeiçoar ninguém. O diabo fala a verdade? Não. Ele ajuda? Não. Ele dá paz e amor cristão? Não tem paz. Ele vem pra quê que Jesus disse? O ladrão. Destruir, roubar, matar e destruir. Ele não traz coisa de bom. O diabo não ama nem ele, gente. Se ele amasse ele não era diabo. Não é verdade? É verdade. Ele não ama nem ele. Porque se ele amasse ele, gostasse dele, ele não ia pro inferno que ele vai. O diabo gosta de você? Não, o diabo não gosta de ninguém. Vou pedir pro diabo, porque o diabo vai me dar se eu negar Jesus. O diabo não dá nada pra ninguém. O diabo não dá nada, ele não tem nada. Todo o poder está nas mãos de quem? Jesus. Porém, o que ele dá é engano, sinais e prodígios de mentira, prazer transfigurado de bênção, desgraça transfigurada de porta aberta, fogo do inferno que começa com auxílio do engano. A porta do fogo do inferno está, seja bem-vindo, nós queremos você aqui. Você fala, eu sou amado, olha, gente. Isso ajuda? Então ele disse assim, ó, e para que não me exaltasse, versículo 7, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Toda vez que você quer andar com um espinho no pé, cada hora que você pisa no pé, o que acontece? Ai, ai, ai. Então, enquanto estiver soberbo, vai doer. Enquanto for orgulhoso, vai doer. Então, ande sem orgulho, ande sem soberba, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ah, então o espinho é para o homem baixar.
baixar. Convém que Jesus cresça e que ele diminua. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor. Paulo estava tão acostumado a pedir Jesus fazer, que ele pediu uma vez e não deu certo. Aí ele pediu 2 vezes. Também não. Aí ele pediu 3 vezes e falou, mas Senhor, o que está acontecendo que eu peço, o Senhor não fala comigo? Aí Jesus falou, sabe, Paulo, eu tenho tentado com o Espírito Santo muitas vezes, mas você se exalta. E o Espírito Santo não trabalha no exaltado. Quem é que trabalha? O Satanás. O meu Espírito não trabalha no orgulhoso. Quem é que trabalha? Mas Paulo não está possuído, não está endemoniado, nem está sem Deus. Mesmo homens de Deus se orgulham, se envaidecem. Mesmo homens tementes a Deus erram. E o Satanás, ele se chama oportunista. E disse-me, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa Na fraqueza. Mas ele dizia que ele era muito mais. Quem é muito mais não é fraco, não é? É superior, é nobre. Quando uma pessoa se acha muito mais, ela precisa descer. Então, quando ele sentiu essas fraquezas, ele disse, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, porque eu não quero Satanás. Ele falou, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando você se gloria, vai habitando o poder, não que atrai a Cristo, mas que atrai o diabo. Aí ele falou, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Ele falou no pecado? Não. Na destruição? Não. Na mentira, no roubo, no adultério? Fraqueza é uma coisa que... Já teve andando alguma vez, você começou a sentir uma leseira, uma fraqueza, uma pressão baixa, e você é uma tontura? Meu Deus, isso é uma fraqueza orgânica. Aí você para, descansa, sossega, e você vê que você não é melhor que ninguém, não é verdade? Ele falou, eu comecei a sentir prazer nos momentos em que Cristo fica comigo. E eu vi que Cristo fica muito mais comigo quando eu estou fragilizado, porque eu, tornando-me mais dependente dele, eu o busco mais. Pois quando a pessoa se sente tão bem, ela não busca nem a Deus mais. Já não ora mais, já não lê mais, já não tem comunhão mais, porque ela não está fraca. Ela está orgulhosa e envaidecida. Ele falou, o que tem prazer mesmo é sentir-se dependente de Jesus. Nas injúrias, nos momentos de fraqueza, nos momentos de injúria, nas necessidades. O homem de Deus cheio do Espírito Santo passa necessidade ali? Passa. Nas perseguições, nas angústias. O homem de Deus passa angústia, depressão, tédio, melancolia? Passa angústia. Passa. Muita angústia. Me diz uma coisa, porque ele falou assim, eu sinto prazer nas necessidades. Homem de Deus, porque Jesus falou que vai dar tudo, mas homem de Deus tem necessidade? Tem momentos que tem muita necessidade, né? E a fé está sendo provada. Está sendo provada e ali ele tem que permanecer. Não pode blasfemar, tem que permanecer firme. E ele falou que sente prazer nas angústias. Cadê? Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela também tem angústia? Muita angústia. Muitas vezes. É onde vem o aperfeiçoamento, né? Aleluia! Jesus tinha o Espírito Santo? Tinha. E ele tinha angústia? Muita angústia. Ele angustiado falou, minha alma está cheia de angústia. Até a morte. A morte. Olha o tipo de angústia de Jesus. Mas ele se entregou? Não, de forma alguma. E aí que está o mistério. Porque quando estou fraco, é então que eu sou? Forte. Forte. Agora, irmão, me diz uma coisa. Já teve algo na vida que você começou e não terminou? Sim. Foi um curso de eletricista residencial, né? Por que parou? Eu parei porque assim... Tomou um choque? Foi por isso? Não. Foi, né? Quando eu cheguei na sala lá, eu vi que as pessoas, elas eram muito envolvidas naquilo. E eu tinha entrado ali também, de repente, ali naquele curso. As pessoas, você percebeu que elas tinham mais capacidade? Avançadas, Eu estava mais avançado no curso. Você se sentiu... Inferiorizado. Inferiorizado. Sentir-se... Aí você abandonou o curso? Então eu priorizava outras coisas, né? Foi um dos problemas que aconteceu comigo, que eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e não consegui fazer nada. Queria ser jogador de futebol e trabalhava, estudava e não consegui finalizar nenhum dessas coisas que eu fiz, que eu tentei fazer. Não foi aperfeiçoado em nada? Não aperfeiçoou em nada. Abraão, você já passou, teve mais alguma situação que você lembra ou não? Foi um curso de computação também, de hardware
desmontar computador, arrumar computador. E aí, conseguiu? Aí também não consegui Por concluir. que você não concluiu? Porque não gostou ou porque... Que nem eu falei pro senhor, eu priorizava outras coisas e terminava que começando e voltava para outra. Como disse o Ari, não dava foco. Não focava naquilo ali. Não focava. Abraão, olha ali pra câmera ali, manda um abraço pros seus amigos. Teve alguma coisa que você começou e não terminou? Um abraço a todos os irmãos, Pode Senhor Jesus. Os estudos, por preguiça. Opa, vamos lá, preguiça. Eita, mais uma preguiça aí. E a aula de música, mudei muito, tinha que se mudar muito de cidade, aí não... Tá, nesse caso foi questões involuntárias. A preguiça foi voluntária. A preguiça Você foi quis não estudar. E a música foi situações, né? Foram situações. Vamos chamar de situações dessa vida, me fazem sentir. E você, meu amigo Paulo? Pastor Jesus, irmãos, eu tive 3 cursos que eu acabei começando e não concluí, né? O primeiro foi de música, que foi é semelhante ao Paulino, né? Eu tava com ali um monte de situações para fazer, eu queria fazer muita coisa e acabei não conseguindo concluir. Você não fez cada coisa no seu tempo, depois quis fazer tudo numa hora só. Exatamente. Quis ser músico, jogador de futebol, arquiteto, casar, estudar, ir pra igreja, pregar, tudo num dia só. Aí chegou uma hora que eu tive que priorizar, eu tive que abrir mão, né, de algumas coisas, e dentre essas coisas foi esse curso de música, né. A outra foi um curso de inglês, que aí já foi uma situação de dificuldade que eu tive. Então aí foram situações que te impediram. Não partiu de você. Não. Das situações. E por último, um curso de logística que eu não gostei do curso. Então aí já é... Que nome que eu posso dar pra isso aí, gente? Não se identificou. Não me identifiquei. Não se identificou. Só para testificar aquilo que o senhor perguntou até para o Felipe, eu fiz um curso recente de gestão de agronegócio. Tiveram 300 inscritos, foram chamados 300 pessoas. Que se inscreveram. Que se inscreveram. 80 foi selecionado, 25 começou e terminou com 7. E dos 7 todos estão exercendo? Sim. De 300 foi para 7? Sim. Meu amigo, realmente as pessoas estão abandonando muito rápido, né? André? Sim. Pastor Jesus, irmãos. O que você assim começou na vida e não terminou? Eu confesso que várias coisas, né? Então confessa aí. Dá um zoom nesse homem aí. Vai. Vários estudos, né? Na área que a gente atuava, começava e não concluía, né? Desde então, quando você trabalhava na Petrobras? Isso, Faculdade não perseverei, fiz a matrícula, mas não entrei. Alguns estudos que eu fiz também em inglês, não perseverei. Do trabalho que eu exerço hoje, né? Também não me dediquei, não me empenhei, né? Não me aprofundei, né? Não fui até o final, né? As maiores razões que te levaram a não dar continuidade às coisas. Tem dentre elas preguiça, vergonha, escolhas, situações, sentir-se inferiorizado, sem foco, não se identificar. Foi isso ou mais coisas? Acho que é a inconstância, né? Inconstância. Ora você estava bom. Ora você estava mal. Eu estava super animado, começava ali, ia esfriando. Às vezes sim, às vezes engavetava, né? Não perseverava até o fim. Meu Deus do céu. Então isso te atrapalhou bastante? Atrapalhou. Mas e hoje, você ainda está na inconstância ou mudou? Tenho buscado mudar. Tenho buscado sim ser para não mais ser prejudicado. Para não ser mais prejudicado, né? A responsabilidade, né? O desejo de ter aquela responsabilidade me faz ser mais dedicado e mais empenhado naquilo que eu estou fazendo. Você gosta de ser útil? Gosto. Tenho prazer. Ribeiro, meu amigo, manda um abraço especial para todos aí que faz tempo que não te vem, olha aí. A paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos. Saudade de todos aqui que eu conheci, né? Graças a Deus. Tem alguma coisa que você, diácono, começou e não terminou? Sim. Comecei também um curso há muito tempo atrás de datilografia e não concluí. Rapaz, deve fazer uns 40 anos isso aí, hein? Um pouco mais. Então eu não fiz mais curso nenhum, a não ser a habilitação, dirigir carro e também não concluí o primeiro grau escolar.
E fui aprendendo por conta própria, me interessando em algumas coisas. E tudo que eu me interessava, eu procurava me aprofundar. Dali eu destrinchava tudo e ia aprendendo. Chegava a concluir até o fim sem nenhum certificado. Não tinha certificação do que eu aprendia, né? Hoje não tem nem como provar. E com isso eu aprendi muita coisa mesmo. Dessas coisas que eu aprendi, uma delas foi ter facilidade. Por ter facilidade de aprender, eu fui barrado. Quando eu conheci a palavra. Então tinha facilidade de aprender tudo. E tudo que eu aprendi, eu cheguei ao fim. Eu queria aprender eletrônica, aprendi por conta própria. Eu queria aprender mecatrônica, eu aprendi. Elétrica, aprendi. E exerço. Mecânica, aprendi também. Soldagem, aprendi também. E muitas outras coisas também no campo, plantio, irrigações e muitas outras coisas. Mas essas coisas eu fui barrado quando eu achei que eu ia entender facilmente e ia pegar facilmente quando eu comecei a ler a palavra. Aí eu fui barrado. Aí eu tive que descer de tudo que eu aprendi. Isso te orgulhava muito? Muito. Porque é uma habilidade natural que você tem de ser autodidata com as coisas. Isso. Mas você ficou envaidecido? Muito envaidecido, muita soberba, mas muita soberba mesmo. Então eu comecei a passar por cima das pessoas, por educação, por tempo, também por ensino dos meus pais, que eram bastante rígidos, né? Não ser mal educado com as pessoas, não chamava de burro, né? Mas dentro de mim eu chamava. Ah, então você tinha as virtudes, não é? De aprender com facilidade, e agora você estava vendo que aquelas pessoas que não tinham o mesmo desempenho seu, você as tratava interiormente com superioridade. Isso. Meu não Deus. Falavam que elas não sabiam. Então coisas boas envaidecem um homem, né? Muito. Isso aconteceu muito comigo. Então, através do conhecimento da palavra, através do ensinamento que recebi, tanto com as pessoas que me ensinaram, né, como busquei através do Espírito Santo, eu vi barrado. Deus não deixou você continuar uma obra de soberba? Não deixou. Eu tive que descer. Hoje é interessante que eu vou ensinar alguém, não que eu saiba tudo, mas eu vou ensinar alguém, até mesmo jovens, eles começam a fazer as coisas e eu vejo eles avançarem muito mais que eu. Aí você lembra de você? Aí eu lembro de mim. Então eu faço de tudo para que não aconteça com esses jovens, com essas pessoas que estão aprendendo, a fazer o mesmo que eu fiz. Entendi. Então a carta que o apóstolo Paulo enviou aos Filipenses, dentre todas as outras cartas, ele cita a necessidade do crescimento, do ajuste. Como ele fala dos ministros de Deus lá em Efésios, no capítulo 4, verso 12, ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos cristãos, dos filhos de Deus, dos santos para a obra do ministério. Deus quer esse aperfeiçoamento para que haja uma melhora. Mas para os filipenses, Paulo também falou, né, Ari? Falou. Filipenses 1, verso 6, né? Sim. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então esse aperfeiçoamento não para? Ou já chegou no ápice e parou? Como que é? Não, é até o dia de Jesus Cristo, até a vinda dele. Todo dia? Todo dia. Existe alguém que pode dizer, eu já estou pronto? Ninguém pode falar isso. Eu já não preciso ser tratado, ensinado. Todo dia. Porque até o dia de Cristo, então tem aperfeiçoamento. Até o dia de Jesus Cristo. É, meu amigo. Você vai ver mais 4 relatos aqui, nós vamos encerrar, de como isso se dá. Meu amigo Fábio, houve situações, circunstâncias nessa vida que você começou e não terminou? Sim, a paz de Jesus, irmãos. Sim, teve várias, né? Foi um curso presencial de informática. Comecei e quase no finalzinho, aí eu acabei parando. É igual aquele camarada que quase foi salvo, quase passou de ano, quase casou, quase isso, quase aquilo. E você parou por que esse curso? Impaciência. Ah, então esse é um dos itens mais, Ari. Impaciência. Meu Deus do céu. Olha os cursos online também que fazia, com pressa de querer terminar logo, que é impaciência, eu acabei desistindo também. Mas quem olha pra você acha que você é tão calmo, rapaz?
Meu Deus, eu tô surpreso agora, o Real. Eu tô surpreso. Você é impaciente mesmo, sim? Sim. Eu quero terminar logo as coisas e acabo sendo impaciente. E quem olha pra ele, ali você é levado a pensar que ele é impaciente olhando pra ele assim ou não? Não, de forma alguma. Que imagem que você tem olhando pra esse jovem que você conhece há mais de 20 anos? Um camarada calmo, sereno, tranquilo, sossegado. Eu nunca imaginei que ele fosse paciente pra estudar. Também não. Eu tô até surpreso. Às vezes você vê que quem vê cara não vê coração, na verdade. Eu confesso diante de Deus e dos amigos que eu estou surpreso. E você, meu amigo? Muito surpresa, né? Ou você já viu que ele é impaciente? Não. Tá surpreso também? Surpresa. Então vamos lá, continue. E além da informática? Não, só esses cursos. Mas o interessante é que foi impaciência, né? Foi. Aí, rapaz, isso aqui dá uma ótima pregação. Quem pode entender seus próprios erros? Eu, por exemplo, não entendo seu erro. Você entendia o erro dele, Eli? Não. Eu sabia que ele tinha feito errado, mas por que não? E você? Verdade. Agora vamos falar o real. Pastor Jesus, irmãos. Ó, eu comecei a aprender violão e foi muito de impaciência, ou eu também queria aprender logo, era uma Ansiedade. É isso. Por ansiedade, queria aprender, fazer as coisas, fazer as notas, então acabei que não consegui aprender da forma devida ali, tocar um Você violão. não teve dedicação. Isso, também. Devidas. Não houve dedicação. Exatamente. Rapaz, meu amigo, e você já passou por alguma situação em que você não terminou e por quê? Várias, viu, Dias? Várias? Várias. Eu vendo uns amigos falando aqui, eu tô recordando. Desde parte instrumental, foi tentar aprender instrumentos de sopro. Aí vi que depois aquilo ali não sabe nem trazer nenhum proveito pra mim, no caso de glória. Ou sem mostrar um pouco pras outras pessoas. Aí acabei desistindo. Violão também é a mesma coisa. Então foi vaidade, né? Vaidade. Vaidade. Um curso de inglês também eu comecei, fiz até 1 ano, mas depois faltou esforço da minha parte. Então, que nome que a gente pode dar? Faltou esforço? Você aprendeu o verbo tobé? O verbo Mas foi isso mesmo. E para as outras coisas também que devido preguiça. A preguiça ela é a reina aqui, né? É a mãe de todas as misérias, né? De todos nós. Gente, agora esse... Jade. A paz do Senhor Jesus, irmão. No meu caso, foi os estudos, né? Eu tinha um desejo de terminar os estudos, fazer o 2º grau completo, né? E na época eu fiz só até a 8ª série. Isso eu não tive, no Piauí. Eu não tive condições financeiras no seu para caso, poder terminar os estudos. Foi a situação. Porque na minha época, o 2º grau, lá no Piauí, era... Uma faculdade hoje, né? Tinha que pagar. Não é que nem hoje, que tem a facilidade. Lá só tinha disponível o 1º grau. Só o 1º grau. Aí eu não consegui. Então foi a falta de condições. Foi. No meu caso, foi. Entendi. Mas não teve questão de vaidade, de preguiça, não, né? Não. Essa daí... Não. Então nós vamos encerrar aqui. E você vai prestar atenção agora. Eu vou relatar algumas situações, enquanto o evangelista ali, ele vai terminar. Situações que nos levam a não dar conclusão, continuidade. Eu sei que algumas escolhas que nós fazemos, a gente não se identifica. Não é? Tem gente que começa uma faculdade, começa alguma habilidade, fazer algo na vida. Desde tem idade até... E a pessoa não se identifica, ela achou que ia gostar de falar um idioma e viu que não era aquilo, ela achava bonito nos outros, mas não era. E ela não quer. Mas tem casos que são preguiça, a causadora da eliminação de sonhos. A pessoa até tem um sonho, mas ela tem preguiça. Outra é a vergonha, as escolhas, situações distintas, um porque não gostava e achou que gostava, uns porque não se identificam, outros porque se sentem inferiorizados diante dos demais, outros porque não dão foco, não se identificam, são inconstantes e, pasme, impacientes. Mas aquela coisa, a pessoa impaciente, calada, quietinha, quarto sereno, como você disse, ansiosas, vaidades e falta de esforço.
Agora imagine quanto a carreira da fé. Quantas pessoas aqui começam no Espírito? Começam tementes, misericordiosos, abundantes na fé, com uma chama, um fervor, um amor pelos perdidos e pelo próximo, o desejo de salvação de outros. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Então é isso que acontece. Você lembra quando foi que você fez a sua profissão de fé? Chame aceitar Jesus, oração de renúncia, adesão, chame do que quiser. Quando você fez as suas primeiras declarações, a sós com Deus ou pública, como um ato de batismo. Ninguém batiza-se sozinho, né? Tem que ter testemunha, nem que for batizador, não é? De que você estava abandonando o mundo para viver Cristo Jesus. O tempo passa e a paixão, isto é, o amor ardente por Jesus, se esfria. Porque essas situações dos próprios erros não foram compreendidos. Sonhos, famílias, casamentos, lares, trabalhos, progresso, produtividade, tanta coisa é jogada fora e destruída por questões tão pequenas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ter sido como nós, um fracassado, que é o que fomos. Fracassados voluntária ou involuntariamente em algum aspecto da vida. Não fomos bem-sucedidos, isto é, bem-aventurados. Mas a boa história é que Jesus Cristo conseguiu por nós. Essa é a boa nova. Aquilo que era impossível, Deus fez possível em Cristo Jesus. Nós perdemos muitas coisas, valores, tempos, oportunidades, confiando em nós mesmos, confiando em outras pessoas, confiando em condições, confiando em tanta coisa, menos em Deus, da forma que deveria ser. E achamos desculpa em tudo. Mas hoje tem uma coisa muito boa para você, uma promessa. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 7, olha, amados, pois que temos tais promessas. Qual promessa? De Deus estar conosco, de Deus nos limpar, de nos tornar templo do Espírito, como está no capítulo 6, de fazer em nós a sua morada, ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. Então a santificação também precisa ser aperfeiçoada no temor de Deus. Depois você confere esse texto lá em 2 Coríntios, capítulo 7. Mas existe uma palavra final aqui em Pedro, capítulo 5. E eu gostaria que ao término da leitura, quando o evangelista ali fosse orar, você com dedicação e amor concorde em uma coisa chamada esperança. Tenha esperança, mas que ela seja verdadeira. Como? A inclinação do Espírito é vida e paz. Incline-se para essa esperança. Não fique sentado esperando, não. Espere em Deus, espere em Cristo, mas incline-se, não para a preguiça, o desânimo, o fracasso, a derrota, a impaciência, a ansiedade, a vaidade, a falta de esforço. Mas incline-se para o foco que é Jesus Cristo. Preste atenção no que o apóstolo Pedro disse. Pedro também era assim. Ele abandonava as coisas. Mas agora ele nos ensina o que você e eu precisamos aprender. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. Depois de haverdes padecido um pouco. E nós padecemos. Ele mesmo vos aperfeiçoará. Peraí, não somos nós que vamos ser aperfeiçoados, não? Não é eu que vou aperfeiçoar eu mesmo, não? Não. Se eu padecer, ele vai me aperfeiçoar? Se eu sofrer para ser justo, honesto, digno, para amar, para perdoar, ele vai? Aconteceu o aperfeiçoamento. Mas o que vem antes? E o padecimento. O padecimento. Esta é uma das maiores dificuldades hoje em dia.
Padecer na hora da impaciência, dos ciúmes, da inveja, da preguiça. Padecer, ser injustiçado, escandalizado, humilhado, rejeitado, desprezado. Isso é um padecimento. Aí Deus diz, como você está padecendo. Preste muita atenção no texto. Aos que padecem, porque não abandonam por causa do egoísmo. O egoísmo faz a gente abandonar. O sujeito tem alguém que precisa dele, necessita dele, e ele abandona, porque ele é flexível, inconstante no seu caminho. Abandona o próximo, ele não tem firmeza de ânimo, prontidão de vontade. É uma pessoa volátil, ela não tem ânimo pronto. Então Pedro disse isso. Lê de novo, por favor, e pode dizer. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. Primeiro você padece. Ele mesmo vos aperfeiçoará. Aí o que você não consegue, ele faz. Jesus faz. Confirmará, fortificará e fortalecerá. E essas promessas de que o Senhor vai nos confirmar, nos fortificar, nos fortalecer, ela vai se cumprir. Nós encerramos aqui e vamos orar. A nossa preocupação não é com você não terminar um curso, não, um estudo, não é isso. Isso é bom e útil, mas não é isso. É muito além disso. É a respeito da sua salvação, pôr a mão no arado e olhar para trás, abandonar os retos caminhos do Senhor, carregando a Bíblia, crendo em Jesus. Então nós vamos orar e você vai concordar, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo faça isso. Nos aperfeiçoe em todo modo. Ore. Senhor nosso Deus altíssimo, bendito, soberano, nós cremos em Ti, Senhor, e por isso nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, porque a Tua palavra, ela é vida abundante, Senhor, e nós dependemos todos os dias da Sua palavra, Senhor, da Tua graça em nossas vidas, que o Teu poder venha a ser manifesto em nós, Senhor, todos os dias, Senhor, nos transformando, nos regenerando, Senhor, nos capacitando, Senhor, para ter a Tua imagem, Senhor Jesus Cristo, para sermos aperfeiçoados, Senhor, em tudo aquilo, Senhor, que Te apraz, que Te agrada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vem Espírito Santo da verdade, vem fazer a obra que nenhum homem pode fazer em nossas vidas, Senhor, porque nós somos entregues a Ti, Senhor, entregues ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Senhor, para que a Tua capacidade seja gerada em nós, Senhor, a cada dia, que nós sejamos exemplos, que nós sejamos instrumentos do Senhor para alcançar vidas perdidas, vidas necessitadas, Senhor, aqueles que precisam de ajuda, Senhor, e só com a Tua perfeição nós podemos fazer isso, Senhor Jesus Cristo, porque de nós mesmos nada podemos fazer, Senhor, sem a Tua capacidade, sem o Teu amor gerado em nós, sem a Tua vida estabelecida dentro do nosso ser. Então nós estamos aqui porque queremos, Senhor, mudar, nós queremos deixar inconstância, Senhor, nós queremos deixar aquilo que nos atrapalha, Senhor, aquilo que nos embaraça, Senhor, nós queremos deixar o fracasso, o desânimo, Senhor, a preguiça, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da Tua presença, Senhor, e por isso nós Te agradecemos, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sim, ó Pai. É em nome de Jesus Cristo que a fé é aperfeiçoada pelas obras, porque a fé sem as obras é morta, Senhor. E a maior obra que existe é a obra da redenção lá na cruz, que é poderosa para nos aperfeiçoar na obediência à aspersão do sangue de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo possa aperfeiçoar também a sua vida, te fortalecer, te fortificar e, como foi lido, te confirmar. Até breve. Continue ouvindo aquilo que disse Jesus. Canal Disse Jesus no YouTube. Se inscreva e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como este. Deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Baixe o nosso aplicativo oficial na Play Store. Digite Rádio Disse Jesus. Para mais esclarecimentos, entre em contato conosco no WhatsApp 11 94164 3949.